O enigma cósmico de Einstein, escolha divina ou inevitabilidade quântica? Albert Einstein, com sua mente sempre a divagar sobre os mistérios do universo, certa vez indagou se Deus teve escolha ao criar o mundo. Ele não falava de um Deus com barba, mas sim da própria essência do cosmos, questionando se o universo, tal como o conhecemos, poderia ter sido diferente. Poderia ter leis da física distintas, regidas por constantes fundamentais variadas? Ou será que esta vasta e complexa tapeçaria cósmica é o resultado inevitável de um princípio subjacente único e elegante, talvez a tão sonhada teoria de tudo? Einstein parecia inclinar-se para a ideia de que Deus não teve escolha, que o universo é uma manifestação singular de uma verdade matemática profunda. À primeira vista, pode parecer uma questão puramente filosófica e talvez sem resposta. No entanto, o problema moderno da naturalidade na física pode nos levar a uma luz no fim do túnel: a desconcertante naturalidade do nosso universo. Problemas de naturalidade ou de ajuste fino surgem quando alguma propriedade do universo parece curiosamente específica, como se o processo que decidiu os parâmetros das leis naturais se importasse com o valor particular que essa propriedade tem. Já falamos sobre isso, especialmente em relação ao bosão de Higgs, cuja massa é surpreendentemente pequena. O que nos confunde é que, teoricamente, interações de alta energia deveriam impulsionar a massa do Higgs para valores muito maiores, a menos que haja um cancelamento com influências com uma precisão assombrosa. Esse cancelamento, se não for resultado de um mecanismo natural, parece ser um ajuste fino quase milagroso. O mesmo se aplica à constante cosmológica, que descreve a energia escura e a aceleração da expansão do universo. Assim como a massa do Higgs, espera-se que a energia do vácuo, que contribui para essa constante, seja extremamente forte, mas não é. Se não há uma simetria perfeita para cancelar essa energia, sua quase perfeita anulação soa como um resultado estranhamente específico, de fato, finamente ajustado. É como se estivéssemos diante de um relógio cósmico com engrenagens que, por algum motivo insondável, se encaixam de maneira tão precisa que beira o inacreditável. O véu da ignorância e a flecha no olho do boi. A teoria quântica de campos, QFT, descreve tudo em termos de interações entre campos quânticos, representadas por interações de partículas virtuais. Embora as somas de Feynman sejam ferramentas matemáticas poderosas, a extraordinária precisão do modelo padrão da física de partículas, que é uma QFT, nos força a levar a sério a ideia de que essas interações de campo são reais em alguma forma, e isso inclui a noção de que as interações de campo podem contribuir para a massa das partículas e até mesmo cancelar suas influências. O efeito Casimir, que demonstra uma força mensurável induzida pela exclusão de supostos modos de campo virtuais, é uma prova independente dessa atividade virtual. No entanto, a QFT subjacente ao modelo padrão antes de ser ajustada previa que a massa do Higgs e a energia escura deveriam ser enormes. Para lidar com isso, os físicos introduziram a renormalização, um processo que, como o próprio Richard Feynman descreveu, é um jogo de empurra e hocus-pocus, para fazer as previsões se encaixarem nos valores medidos. Em outras palavras, as massas das partículas se tornam parâmetros livres que inserimos à mão, em vez de serem preditas pela teoria. Aqui estão os pontos cruciais. A mecânica subjacente do modelo padrão, sem o hocus-pocus da renormalização, sugere que as massas das partículas são produtos de cancelamentos finamente ajustados. E o modelo padrão, tal como está, não realiza o sonho de Einstein, Feynman e Dirac, uma teoria singular e derradeira, da qual cada propriedade do mundo seria derivável de forma não arbitrária e matematicamente consistente. Pensemos na teoria mais profunda, a teoria ultravioleta, UV, da qual a teoria do infravermelho, IR, o modelo padrão, a relatividade geral, etc., emerge como uma granulação mais grosseira. Os parâmetros do modelo padrão não são livres no contexto da teoria UV, eles são, em princípio, calculáveis a partir dela. Mas quais são os parâmetros da teoria UV mais profunda? Não sabemos. Saber isso plenamente significaria conhecer a teoria de tudo.
podemos apenas imaginar que a teoria UV do nosso universo vive em um espaço platônico de todas as teorias imagináveis, e a que gerou o nosso universo tem uma localização específica definida por seus parâmetros. Agora, como a naturalidade entra em cena? Imagine criar um novo universo escolhendo um ponto aleatório nesse espaço de teorias. Os parâmetros da teoria IR resultante provavelmente não seriam incomuns. Se fossem, pareceria antinatural, não tão aleatório quanto se imaginava. Use a analogia do arqueiro cego. Você atira uma flecha em uma parede de celeiro, vendado. Onde a flecha atinge? Um lugar aleatório. Você não se surpreenderia. Mas e se houvesse um alvo minúsculo pintado na parede e você acertasse o olho do boi, por acaso, sem saber que estava lá? Você estaria justificado em pensar que foi uma sorte louca e não apenas um lugar qualquer na parede. Nessa analogia, a parede do celeiro é o espaço das possíveis teorias UV. Cada ponto na parede é um conjunto diferente de parâmetros para essa teoria, levando a um universo diferente com diferentes parâmetros IR. O olho do boi é uma teoria UV muito particular, que leva a uma teoria IR muito especial. No nosso caso, uma pequena massa do Higgs e uma pequena constante cosmológica. E o arqueiro cego? É Deus? Talvez? Ou talvez represente o mecanismo pelo qual os parâmetros da teoria UV são definidos. Isso pode ser aleatório, significando que toda a parede do celeiro é um jogo justo. Ou esses parâmetros podem ser definidos por algum mecanismo intrínseco à teoria UV, um mecanismo que permite apenas um único resultado. Apenas um ponto na parede do celeiro era possível em primeiro lugar. Parece ser isso que Einstein preferia. Deus não tem escolha. Mas, seja qual for o caso, parâmetros UV aleatórios ou inevitáveis, ainda temos o problema do ajuste fino. A cegueira do arqueiro representa a nossa própria falta de conhecimento dos parâmetros da teoria UV, e o fato de que a teoria UV é cega para a teoria IR. O mecanismo que define os parâmetros da teoria UV não está pensando na teoria IR emergente. Duas respostas para Einstein e o despertar do cosmos. Então, estamos em uma situação em que encontramos uma flecha no olho do boi e parece que a flecha foi colocada por um processo que não tinha ideia de que o olho do boi existia. Isso é o que a inferência bayesiana nos diz. Se a probabilidade de uma teoria UV produzir os parâmetros IR que medimos for vanishingly pequena, devemos suspeitar. Não é que a massa do Higgs e a constante cosmológica sejam antimateriais. É que elas parecem antinaturais, dados os mecanismos que pensamos estar em ação. A natureza, obviamente, é perfeitamente natural, o que significa que estamos perdendo algo. O cosmos tem segredos para revelar. Temos duas possibilidades emocionantes. O arqueiro espiou, conexão profunda. A teoria UV é influenciada pela teoria IR. Ela vê o alvo. Isso implicaria uma conexão entre o fundamental e o emergente que ainda não compreendemos. Uma dança cósmica que força a harmonia. Muitas flechas. O multiverso revelado. O arqueiro atirou muitas flechas. E toda a parede do celeiro é um alfineteiro de universos alternativos. E claro, estamos em um dos universos extremamente raros, com uma massa de Higgs e outras constantes que permitem a vida. A escolha entre essas duas opções pode ser a nossa resposta à pergunta de Einstein: Deus teve escolha ao criar o mundo? Se a resposta for não, então havia apenas uma flecha. E isso exige uma conexão profunda entre o fundamental e o emergente que ainda não compreendemos. É um convite para desvendar a coreografia intrínseca do cosmos. Se a resposta for sim, então a flecha poderia ter aterrissado em qualquer lugar da parede, e talvez o tenha feito, resolvendo a naturalidade, mas gerando um multiverso. E nesse caso, podemos simplesmente redefinir o multiverso como o mundo, e dizer que ele é singular e inevitável. E Einstein estaria certo novamente, assim como estava com toda aquela maravilha do espaço-tempo curvo. Qualquer que seja a resposta, a busca por desvendar os mistérios da naturalidade nos impulsiona para os confins do conhecimento humano. Estamos, afinal, à beira de uma revolução na física, onde as fronteiras entre o que é previsível e o que é pura coincidência se tornam borradas. A cada nova descoberta,
a cortina se ergue um pouco mais, revelando um universo que é, ao mesmo tempo, incrivelmente preciso e surpreendentemente flexível em suas possibilidades. A mente humana, com sua incessante curiosidade, é a chave para desvendar esses enigmas. O que nos motiva a continuar essa jornada? Talvez seja a pura alegria de entender, a satisfação de ver a complexidade do cosmos se desdobrar em padrões e princípios. É a promessa de uma teoria de tudo que, um dia, poderá nos dizer não apenas como o universo funciona, mas por que ele é do jeito que é. Essa busca incessante por respostas é o que nos torna exploradores cósmicos. Cada um de nós um pequeno farol de consciência em meio à vastidão do espaço e do tempo. As perguntas de Einstein, longe de serem meras divagações, são o ponto de partida para a próxima grande aventura científica. Será que a solução para o problema da naturalidade está em uma nova física ainda não descoberta, que revele simetrias ocultas e mecanismos de cancelamento que parecem milagrosos apenas porque nossa compreensão atual é incompleta? Essa é uma esperança que muitos físicos nutrem. Ou talvez a realidade seja ainda mais fantástica e o ajuste fino que observamos seja a evidência inegável de que vivemos em um universo que é apenas um entre infinitas possibilidades, uma bolha de realidade em um vasto oceano cósmico. A ideia do multiverso tem ganhado força não apenas como uma solução elegante para a naturalidade, mas também como uma consequência natural de teorias como a inflação cósmica. Se existem outros universos com leis e constantes diferentes, então o nosso universo não é especial em sua existência, mas apenas em suas propriedades, que permitem a vida. Nesse cenário, a flecha do arqueiro não teria acertado um alvo milagroso em uma única parede, mas sim uma das muitas paredes de um celeiro infinito. E claro, a vida só surgiria nas paredes onde o alvo, por mais improvável que fosse, permitisse a formação de estrelas, planetas e, eventualmente, observadores como nós. Esta perspectiva, embora conceitualmente desafiadora, oferece uma maneira de reconciliar a aparente improbabilidade do nosso universo com a ausência de um design intencional. A vida simplesmente surge onde as condições são propícias, e é natural que nos encontremos em um desses locais ajustados. O que isso significa para o futuro da física? Significa que a busca por uma teoria de tudo continua, mas agora com a mente aberta para a possibilidade de que essa teoria não descreva um único universo, mas sim a fábrica de universos. A física quântica, com seus comportamentos contraintuitivos e sua dança de probabilidades, parece ser a linguagem na qual esses segredos cósmicos são escritos. E a cada equação, a cada experimento, nos aproximamos um pouco mais de decifrar essa linguagem. A beleza desse processo é que cada resposta que encontramos geralmente levanta uma dúzia de novas perguntas. É um ciclo interminável de descoberta, impulsionado pela curiosidade inerente à condição humana. Então, ao contemplar a pergunta de Einstein, não estamos apenas pensando em física, mas também na nossa própria existência e no nosso lugar no vasto e misterioso cosmos. É uma pergunta que nos convida a transcender as fronteiras do que sabemos e a ousar imaginar o que ainda não compreendemos. O universo está nos chamando para ir além do que imaginamos. Qual dessas possibilidades ressoa mais com você? Qual mistério cativa mais profundamente? Deixe seu comentário, curta e compartilhe este mergulho profundo no enigma cósmico.